Queridos, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Salmo 142. Salmo 142. No último domingo, o reverendo Weber encerrou a série de exposições na primeira viagem missionária de Paulo. E no próximo domingo, nós iniciaremos um novo trimestre na escola dominical e também nos nossos cultos nós seremos edificados pelos 10 mandamentos. Mas hoje nós faremos um interlúdio entre o final de uma série e o início de outra, com o Salmo 142, um salmo de Davi, um salmo de lamento que nos ensina a ordenar nossas orações ao Senhor em momentos de aflição. Salmo 142, salmo didático de Davi, oração que fez quando estava na caverna. Diz assim a palavra do Senhor: Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo: Tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres esse bem. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Meus irmãos, algo que os mais novos terão que aprender com os mais velhos é que quando nós enfrentamos dificuldades durante a nossa vida, muitas delas nós temos que enfrentar sozinhos, porque alguns aspectos do sofrimento e das angústias, eles não podem ser compartilhados. Uma poetisa norte-americana escreveu: ria e o mundo rirá com você, chore e você chorará sozinho. São palavras duras, mas que refletem a verdade, porque se você pensar no seu marido, na sua esposa, no seu filho, nos seus pais, no seu melhor amigo, nenhuma dessas pessoas pode compartilhar plenamente do seu sofrimento. Nenhuma dessas pessoas pode sentir exatamente a angústia que você sofre em determinadas circunstâncias. Algumas partes do sofrimento, algumas dores, elas foram nos dadas para que nós sintamos sozinhos. E o nosso Senhor Jesus, Ele nos advertiu quanto a isso quando Ele esteve nesta terra. Ele, tendo em vista a sua própria vida, o seu contexto de vida, Ele disse que aqueles que o seguissem certamente seriam perseguidos, teriam dificuldades na vida, seriam abandonados e passariam por aflições e angústias. E veja, para suportarmos esses momentos indicados por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, o que nós devemos fazer? A palavra de Deus nos guia. Ela nos diz que nós devemos crescer em graça e conhecimento. Nós devemos crescer em graça e conhecimento, a fim de nos apropriarmos das promessas que são feitas a nós, a fim de que a nossa fé seja aumentada, seja fortalecida, inclusive em tempos de angústia. E tempo de angústia este mostrado no texto, no Salmo 142, este Salmo de Davi. Neste salmo nós encontramos Davi lamentando de modo individual. Ele está sozinho, solitário, clamando ao Senhor. No título do salmo nós vemos a indicação aí de que Davi é o autor, mas há uma indicação do contexto do salmo que é muito preciosa para o Salmo 142. A maioria dos salmos não nos diz qual é o contexto específico em que ele foi escrito, mas este salmo aqui nos dá isso, e isso é muito importante para entendermos o salmo. O Salmo 142 é um salmo em que o autor, que é Davi, orou ao Senhor dentro de uma caverna. E não só os adultos conhecem a história de Davi, mas as crianças também conhecem a história do rei Davi. O rei Davi, depois de lutar com um gigante, o gigante Golias, ele foi admitido no exército do rei Saul. E quando admitido neste exército, indo para batalhas, os seus sucessos
eram mais notáveis do que os sucessos do rei Saul. De modo que Saul, o rei, passou a odiar Davi, passou a perseguir Davi. De modo que, em determinado momento, Davi fugiu. Davi teve que fugir, e Davi fugiu para o deserto. Ele teve, então, que se esconder dentro desta caverna em que ele faz agora essa oração. E é importante notar aqui, meus irmãos, o contexto, porque Davi, ele foge completamente sozinho. Ele deixou a sua casa, ele deixou os seus pais, ele deixou os seus irmãos, ele deixou os seus amigos. As crianças, às vezes, quando têm dificuldade para sair de casa ou para ir na casa de alguém, os pais costumam dar um objeto de consolo, né? Escolhe um brinquedo aí para você levar. Davi não teve nem essa oportunidade. Ele não pôde nem levar um objeto, um brinquedo junto com ele. Ele foi completamente sozinho. E quando ele chegou no deserto, o que a Escritura nos diz é que 400 homens se aproximaram de Davi e ele se fez por chefe desses homens. Sabe quem eram esses homens? Eram homens que se achavam em aperto, homens endividados e homens amargurados de espírito. Homens que viviam à margem das cidades, porque não eram aceitos nas cidades. Esses homens se juntaram a Davi, Davi se fez por chefe desses homens. No entanto, em meio à sua angústia, e Davi estava dentro desta caverna com esses homens, parecia que o Senhor estava dando uma oportunidade de Davi derrotar o seu algoz. Dentro desta mesma caverna, conforme registrado no primeiro livro de Samuel, capítulo 24, o rei Saul entrou na caverna. E esses homens amargurados, esses homens endividados, esses homens falaram para Davi: Davi, o Senhor está te entregando, vai lá e mata Saul. Davi até se aproxima de Saul. Ele rasga uma parte da veste de Saul, mas ele não mata Saul. Veja, aqui, meus irmãos, nós vemos Davi clamando ao Senhor, ao invés de impulsivamente resolver os seus problemas, ao invés de recorrer às suas próprias forças para resolver os seus problemas. Ele não mata Saul, mas Davi também, ele não está escondido no fundo da caverna, deitado, como alguém que não tem forças para fazer nada, sem agir, sem fazer absolutamente nada, chorando e lamentando a sua má sorte. Não, Davi, ele se apresenta diante de Deus, e ao registrar essa lição, Davi está nos ensinando que nós não devemos agir por impulso, pensando que nós mesmos somos capazes de resolver os nossos problemas, e por outro lado, nós também não devemos ficar inertes em momentos de dor e de angústia. Nós devemos ordenar a nossa oração ao Senhor. E por que nós devemos fazer isso? O Senhor, através de Davi, através deste salmo, nos dá 3 razões pelas quais nós devemos, de modo rápido e de modo constante, levar os nossos problemas ao Senhor. A primeira razão, apresentada no texto, está nos versículos 1 a 3, e nós devemos clamar ao Senhor em tempos de angústia, porque o Senhor nos conhece. Veja, o Salmo começa repetindo algumas expressões. Ele diz assim: ergo a minha voz e clamo, e depois, com a minha voz, suplico. Veja que as expressões aqui, elas estão se repetindo, a estrutura é de repetição mesmo, porque os verbos aqui usados por Davi estão apontando não só para uma angústia, mas um direcionamento de palavras. Ele está falando com Deus, ele está suplicando, ele está dirigindo a sua voz a Deus, e não é como alguém que ora silenciosamente. Nós fazemos isso com constância na nossa vida. Nós oramos silenciosamente ao Senhor. Durante o nosso dia, quando você está trabalhando, às vezes você está no trânsito, no correr das suas atividades. E o que nós fazemos? Nós direcionamos palavras ao Senhor. Nós oramos, muitas vezes silenciosamente. Mas Davi aqui, ele não está orando silenciosamente. Ele está gritando diante do Senhor. Eu não sei se você já teve alguma dor, eu já tive cólica, de modo a sentir tanta dor que eu não consigo nem me segurar. Você começa a gritar de tanta dor que você sente, aquela dor parece que não cabe dentro de você. É isso que Davi está sentindo.
Davi está sofrendo, Davi está numa situação tão crítica que ele grita diante do Senhor, e por isso a estrutura é de repetição no texto bíblico, e ele continua dizendo que ele está derramando a sua queixa e expondo a sua aflição. Davi apresenta aqui qual é a natureza da sua oração, é uma queixa, ele está se queixando, é isso que Davi está fazendo, Davi está se queixando diante do Senhor. Ele está se expondo, ele está mostrando o seu problema, ele está expondo as suas fraquezas. Como isso é difícil para nós, irmãos, expormos as nossas fraquezas. Nós tendemos a escondê-las, a mostrarmos aquilo que somos bons, naquilo que somos fortes, mas o que Davi está fazendo aqui é expor as suas fraquezas e apresentar então o seu lamento de modo intenso diante do Senhor. E é então no versículo 3 que ele diz: quando meu espírito esmorece dentro de mim, tu conheces a minha ferida. Isto é, Davi está dizendo que o espírito dele está fraco, está abatido, como um espírito quebrado, como se agora alguém precisasse juntar os cacos de seu espírito. Ele está no escuro, ele está extremamente abatido, ele está angustiado. O que ele diz, complementando, é: tu conheces a minha vereda, ou seja, tu conheces o meu caminho, tu conheces a minha vida. Davi, ele se sente sem forças, ele se sente um momento de aflição, de dor, mas a conclusão dele é que mesmo nessa situação, o Senhor conhece ele completamente, e por isso ele tem boas razões e segurança para expor as suas fraquezas diante do Senhor. Certa vez, um pastor experiente, um reformador, registrou: nós não mostramos o nosso problema ao Senhor para que Ele veja o problema. Nós mostramos os nossos problemas ao Senhor para que nós possamos vê-lo. É para o nosso alívio e não para informarmos ao Senhor. Veja, queridos, como essas palavras refletem o que Davi está fazendo aqui. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece, o Senhor tinha total conhecimento da situação de Davi, tal como Ele tem da nossa vida. O que Davi faz, ele se expõe. O que esse reformador registra é que nós também devemos nos expor. Não para que o Senhor seja informado dos nossos problemas, o Senhor já sabe. Mas uma vez que nós nos expomos diante do Senhor, nós temos alívio pronto e presente na nossa vida. Essa experiência de Davi orando ao Senhor deve fazer você lembrar de outras histórias bíblicas de homens que oraram ao Senhor em tempos de angústia. Certamente a mais famosa é Jesus, no Getsemane. Jesus, no momento de profunda angústia e sofrimento, porque ele sabia o que estava por vir, ele vai ao Getsemane a fim de orar, e ali ele também derrama a sua alma. Ali o seu espírito certamente está esmorecido, mas ele se derrama diante do Senhor, ele apresenta a sua súplica diante de Deus Pai. Jesus orou no Getsemane, enfrentando grande angústia. E veja, ele fez isso para que eu e você nunca precisássemos orar com tanta angústia, com tanta agonia, como Jesus o fez. Ele passou pelo Getsemane para que nós não precisemos passar. Mas veja, em momentos de angústia, o que nós vemos são pessoas se dirigindo a Deus, expondo a sua aflição, as suas angústias a Deus. Nós também devemos nos aproximar ao nos sentirmos sozinhos do Senhor, levando as nossas aflições a Ele, não nos tornando paralisados, sem saber o que fazer, sem ter direção, desesperados não, mas com confiança, clamando e suplicando ao Senhor, nos expondo, sabendo que Ele conhece os nossos caminhos. Essa é a verdade bíblica exposta aqui. Nós devemos clamar ao Senhor, porque Ele nos conhece, Ele nos conhece intimamente, Ele conhece todas as nossas lutas, e nós devemos ser constantes em levar as nossas angústias a Ele, a fim de que tenhamos
alívio. A segunda razão apresentada no texto está nos versículos 4 e 5, e nós devemos agora clamar ao Senhor em tempos de angústia, porque Ele é o nosso refúgio. Os versículos 4 e 5 mostram aí a grande virada no texto, porque o versículo 4 mostra o ponto mais baixo de Davi, o pior momento de Davi, enquanto no versículo 5 nós vemos a esperança surgindo no texto. O versículo 4 começa com a expressão, olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Essa expressão, ela pode causar alguma estranheza a você, uma vez que ela não é comum no nosso vocabulário. Mas essa expressão, à minha direita, se refere a um lugar de honra, a um lugar de apoio, aonde estão os nossos aliados. Veja, você, aliás, nós, na nossa língua, nós usamos a expressão braço direito. Aquele que é o meu braço direito. É aquela pessoa em que você confia. Aquela pessoa em que você confia os seus segredos. Aquela pessoa em quem você tem confiança. Aquela pessoa que conhece você. E o que Davi está dizendo aqui é que quando ele olha para a sua direita, para o seu braço direito, ele não vê ninguém. Ele não encontra amparo. Ele olha e o que ele vê são aqueles 400 homens amargurados de espírito. O que ele percebe é que ninguém ali pode ajudá-lo. Não existe nenhum auxílio humano. Ninguém pode tirar da vida aquela condição. É um sentimento devastador que está consumindo Davi. E ele completa dizendo, não há nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Davi, ele não está apenas lamentando a ausência de amigos ou de pessoas que possam ajudá-lo nesse momento. Ele está destacando que não tem ninguém mesmo. É uma constatação, não tem ninguém aqui. Ninguém pode me ajudar. Mas a virada está no versículo 5, quando ele diz, a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, meu quinhão na terra dos viventes. Veja, Davi está sozinho, abandonado, mas agora, depois de constatar que ninguém pode ajudá-lo, no versículo 5, ele declara que o Senhor é o seu refúgio. Veja, a palavra refúgio aqui não se refere a um lugar. Não é um lugar, é uma pessoa. É comum que crianças, quando estão começando a andar, quando elas estão começando a caminhar, e você leva ela para um lugar desconhecido, pode ser para a igreja, ela não está acostumada a caminhar pela igreja, você leva à casa de algum amigo, de algum irmão da igreja, ou você vai com ela no mercado, no shopping, se ela se afasta de você, ela está começando a caminhar, veja, antes ela só poderia se movimentar no seu colo, mas agora ela está começando a andar. Se ela se afasta de você, ela não vê nem o seu papai, nem a sua mamãe, se ela está perdida, sem referências, ela começa a ficar preocupada. Ela não está ambientada ali com aquelas pessoas. Ela começa a procurar o seu pai e sua mãe. Ela começa a procurar. E veja, quando ela vê o seu pai e sua mãe, qual que é a reação da criança? A criança certamente abre um sorriso ou demonstra alívio em seu rosto e ela rapidamente corre em direção ao seu pai e sua mãe. E geralmente abraça, porque esse é o lugar de refúgio. Esse é o lugar em que ela tem segurança. E do mesmo modo que Davi está fazendo aqui, é mostrar que o lugar de refúgio dele é o Senhor. Davi está sozinho. Ele olha para o Senhor e corre em direção ao Senhor. E ele acrescenta uma ideia muito interessante no texto. Ele diz que o Senhor é o seu quinhão na terra dos viventes, ou o seu tesouro, ou a sua porção. E essa expressão aqui, meus irmãos, ela se remete à divisão de terras nas tribos de Israel. Quando as tribos entraram na terra prometida, cada tribo recebeu uma porção. Cada tribo recebeu um quinhão, uma parte da terra, para chamar de sua, exceto uma tribo, a tribo de Levi. A tribo de Levi não recebeu nenhuma terra, porque o trabalho da tribo de Levi não seria cuidar da terra, mas seria dedicar a sua vida ao Senhor, gastar-se no serviço ao Senhor. Mas veja, Davi, ele não pertence à tribo de Levi. Davi pertence à tribo de Judá. Logo, a sua tribo tem um quinhão. A sua tribo tem uma porção. Mas o que Davi faz aqui é clamar, tal como clamou
Moisés em Números 11, 29, quando disse quem dera todos os homens fossem tal como os profetas, e não se preocupassem com tesouros dessa terra, mas se dedicassem no serviço ao Senhor. Essa declaração de fé de Davi, aqui no versículo 5, ela é significativa, porque Davi, ele não está buscando apenas alívio da sua dor no Senhor, ele não está buscando a resolução dos seus problemas no Senhor, ele está reconhecendo que tudo o que ele tem é o Senhor. Ele está dizendo que mesmo que ele morra, se ele sai daquela caverna, ele está cercado por um grande exército, o exército do rei de Israel, de Saul. Ele é só um homem fugindo, com 400 homens amargurados. Se ele sair, ele vai morrer. E o que ele está dizendo é, se eu sair daqui e morrer, tudo bem, porque eu tenho um refúgio supremo, eu tenho o Senhor ao meu lado, o Senhor é o meu refúgio. Nós podemos ilustrar essa verdade com a história do missionário Adoniram Judson. Adoniram Judson foi um missionário pioneiro na Birmânia, trabalhou por pouco mais de 15 anos naquele país. E depois de um período de guerra, ele foi chamado para auxiliar nos acordos finais da guerra, porque ele conhecia as línguas que eram faladas naquela região, e ele passou um bom tempo fora da sua casa. Ele deixou a sua esposa e a sua filha sozinhas. E depois de alguns anos, aproximadamente 3 anos fora de casa, quando ele retorna, ele não encontra a sua esposa e a sua filha, porque elas haviam morrido. Ele não teve a chance de saber que elas ficaram doentes, ele não teve a chance de interceder por elas, ele apenas soube que havia perdido a sua esposa e a sua filha. Adoniram entrou num período de grande desespero, de solidão, de desolação. Ele ficou afastado do trabalho missionário por pelo menos 2 anos. Ele entrou floresta adentro e passou a viver no meio daquela floresta. Existem relatos diários de Adoniram, de pessoas que viveram próximas a ele, que ele chegou a cavar a sua própria cova, e ele ficava olhando para aquela cova e desejando a morte. Mas, durante esses 2 anos, os missionários que ele mesmo levou para aquele país, ele foi o primeiro a chegar lá e levou vários outros. Os missionários que ele levou o visitavam diariamente, liam a Escritura com ele, lembravam ele das promessas feitas por Cristo, do consolo que ele encontraria em Cristo, até que ele entendeu que servir ao Senhor nesta vida, servir ao Senhor aqui deste lado do cosmos, não significa ser privado de problema, não significa ser privado de angústia, não significa ser privado de dor e de sofrimento, não significa que a nossa vida vai se tornar maravilhosamente boa e que tudo que nós quisermos e almejarmos nós teremos. Não se trata disso, mas se trata de que em Cristo, como nós lemos em Romanos 8, nós somos herdeiros de Deus, nós somos co-herdeiros com Cristo. Significa que nós temos uma porção que é muito maior do que qualquer coisa que a gente possa ter nesta terra com o nosso Senhor. A nossa verdadeira herança, a nossa verdadeira porção não está sujeita a mudanças, não está sujeita ao tempo, às condições deste mundo. Nós temos conforto, nós temos refúgio no Senhor, e por isso nós devemos clamar a Ele. Primeiro, porque Ele nos conhece completamente. Segundo, porque nele nós temos refúgio. E a terceira verdade apresentada no texto é porque Ele é o Salvador. Ele é quem nos salva. Ele é quem tem poder para salvar ou fazer perecer. No versículo 6, Davi retoma o seu clamor. Ele faz uma recapitulação daquilo que ele está dizendo. Ele diz: atende o meu clamor, me vejo muito fraco, livra-me dos meus perseguidores, porque eles são mais fortes do que eu. Ele está reconhecendo a sua vulnerabilidade. Não tem nada que ele possa fazer aqui nessa situação que faça ele vencer os seus adversários. Ele não pode medir forças com o seu adversário. Parece que a única certeza que Davi tem aqui é que a sua morte está próxima. Ele não pode fazer absolutamente nada. E de fato, nós também temos que lidar, assim como Davi lidou, com o mundo caído.
mesmo tendo segurança e certeza da nossa salvação no nosso Senhor Jesus Cristo, nós ainda precisamos lidar com as adversidades deste mundo caído. E Davi, ele está expressando aqui ao Senhor que ele não pode fazer absolutamente nada. Ele precisa que o Senhor o livre. E no versículo 7, então, ele diz: tira a minha alma do cárcere, para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Veja, queridos, como é interessante aqui. Davi, ele não tem o mesmo entendimento que nós temos da revelação de Deus. Nós temos a revelação completa. Nós vivemos depois de Cristo. Nós temos os evangelhos, as cartas, nós temos todos esses livros nos informando as belezas da criação do nosso Senhor, a beleza do seu plano redentor. Davi não tinha. Mas veja a expressão que ele usa no versículo 7, ele diz: tira a minha alma do cárcere. Quando quem está no cárcere daquela caverna é o seu corpo. Mas ele está clamando para que a sua alma seja tirada daquele cárcere. Porque Davi, ele não está pedindo apenas uma libertação da sua condição física, de estar preso naquela caverna, impossibilitado de sair daquele lugar, porque pessoas vão matá-lo se ele sair. Esse desejo reflete a nossa necessidade, a necessidade humana de libertação do pecado, de afastamento do pecado e de nos aproximarmos do louvor ao Senhor, do serviço ao Senhor. Veja como Davi, ele está condicionando aqui a ideia de sair do cárcere, a dar graças a Deus e ser rodeado pelos justos. Essas ideias estão juntas. Certamente, Davi aqui, ele está lembrando das horas em que ele passava cantando ao Senhor, junto com outros justos, às portas do tabernáculo, quando reunidos adoravam ao Senhor. E o que ele está dizendo é: se o Senhor me livrar desta condição, certamente eu me reunirei com os meus irmãos, nós cantaremos louvores, nós nos alegraremos no Senhor quando estivermos juntos. Mas, por mais que Davi não tivesse a revelação completa, ele aponta para algo que é maior do que simplesmente se reunir com pessoas para adorar ao Senhor. Ele está sozinho, clamando para que a sua alma seja tirada do cárcere. Ele se sente preso. Aqui, Davi mostra como a sua alma está presa e como apenas uma pessoa pode libertar a sua alma. Ele está apontando para o seu Salvador, que não vai libertar ele apenas das ameaças exteriores. Não vai libertar ele de uma caverna ou do rei Saul que o quer matar. Ele está clamando para que seja liberto das prisões internas do pecado. Davi, ele está clamando para que seja aproximado de Deus. Tal como lemos durante a liturgia, os nossos pecados, eles se multiplicam e eles fazem com que nós nos afastemos do nosso Deus. Nós somos afastados de Deus. Davi aqui, ele se vê longe, distante do Senhor. E é possível que nesse momento ele estivesse orando como às vezes nós oramos. E parece que o céu está fechado para nós. E que a nossa oração não chega até o Senhor. O que Davi está dizendo: Senhor, abra os céus novamente para que a minha oração chegue até ti. Livra minha alma desse cárcere. Me tira deste pecado, deste lamaçal de pecado. Eu nunca estive tão sozinho. E a certeza que Davi tem aqui é que quando ele for liberto, e essa é uma verdade para nós hoje, quando formos finalmente, definitivamente libertos do pecado, o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, na consumação da redenção que ele iniciou, nós daremos graças ao Senhor, estaremos rodeados por justos. Vejam, queridos, quando nós olhamos para esse salmo, nós precisamos nos lembrar do nosso Senhor Jesus Cristo. Em momentos de dor e angústia que cercam a nossa vida, nós devemos lembrar do nosso Senhor Jesus Cristo. E Davi nos ajuda aqui, porque ninguém esteve tão sozinho quanto Cristo esteve sozinho em suas horas na cruz. De modo que o evangelista registrou as palavras de Cristo na cruz, dizendo: Deus meu,
por que me desamparaste? Veja, Jesus, na cruz, ele experimentou o abandono total, completo abandono. Ele bebeu do cálice da ira de Deus, sendo o próprio Deus, o Deus homem. Sendo justo, morreu por injustos, pagando o preço dos pecados de outros e não do seu. Para quê? Para que eu e você nunca precisássemos fazê-lo, para que eu e você nunca precisássemos beber do cálice da ira de Deus, tal como Jesus passou pelo Getsemane, pelos momentos de maior angústia, para que eu e você não passássemos. Ele suportou a cruz, para que eu e você não tivéssemos que suportá-la. Para que então as suas palavras fossem registradas em Hebreus capítulo 4, nós também lemos o texto, onde vemos que nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, que nos conhece, que passou por todo tipo de tentação, a nossa semelhança, mas veja, sem pecado. E por quê? A fim de que nós pudéssemos nos aproximar do seu trono de graça, com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça em momento oportuno. Quando você se sentir sozinho, meu irmão, lembre-se de Jesus. Quando você se sentir abandonado, quando ninguém puder te ajudar, lembre-se de Jesus. Quando a dor for forte, da angústia, da saudade, lembre-se de Jesus. Ele entende o que nós estamos passando. Se a sua esposa, se o seu filho não pode entender o seu sofrimento plenamente, Cristo pode. Cristo entende plenamente e Ele está à disposição para nos ajudar. Ele é o nosso Salvador, é nele que nós encontramos esperança. Mas nós precisamos refletir aqui também, queridos, em quem nós temos buscado esse conforto e esse descanso. Em quem nós temos buscado? Será que nós buscamos mesmo, de fato, a esse Jesus? Tal como Davi, no seu momento de maior angústia, buscou o seu Salvador? Ou será que nós descansamos naquilo que nós mesmos podemos fazer? Será que nós descansamos no salário, no nosso emprego, no nosso poder, nas nossas influências para fazerem as coisas serem como nós queremos que sejam? Em quem nós temos confiado, em quem nós temos buscado esse consolo, esse conforto? Veja, em tom de conclusão aqui deste salmo, quando nós olhamos para ele, o que nós vemos, a ideia macro deste salmo é que a vida cristã não nos dá garantia nenhuma de que nós não enfrentaremos aflições e problemas neste mundo. O que nós vemos é que o nosso próprio Senhor Jesus mesmo disse que enfrentaríamos problemas. Mas Davi, mesmo em seu momento de maior angústia, ele não estava desamparado. Ele tinha promessas para se apegar. Ele sabia que o seu Senhor o ouviria. Ele sabia que poderia se expor diante do Senhor. Ele sabia que podia clamar diante do Senhor. Ele sabia que o único refúgio que ele tinha era o seu Senhor. E veja, nós também não seremos poupados de momentos tais como o de Davi. Certamente, nós seremos levados a esses momentos de profunda angústia, de não saber o que fazer, de não saber como sair de situações em que nos encontramos. Mas a nossa segurança não está na ausência dessa realidade, mas na certeza de que Cristo está conosco. Mesmo quando Cristo adverte os seus discípulos, dizendo que eles teriam aflições e que seria difícil, Cristo dá uma garantia a eles. Cristo diz que Ele os acompanharia, Ele estaria com os seus discípulos, e essa é a segurança que nós devemos nutrir e ter no nosso coração, quando nós navegamos pelas águas turbulentas da vida, quando passamos por problemas de angústia e de sofrimento. O que nós devemos ter em mente são as promessas do nosso Senhor. Nós precisamos conhecê-las, nós precisamos nos deleitar nelas, nós precisamos nos apropriar delas, sendo fortalecido por elas, tendo a certeza de que o nosso Senhor está conosco e de que nós nos encontraremos com Ele no dia final. O que Davi faz nesse texto é se apegar à esperança de que o seu Senhor
o seu Salvador se apresentaria no dia da angústia. E é isso que nós devemos fazer. Nós devemos nos apegar na certeza de que nós temos uma viva esperança, que em tempos de aflição, em tempos de dor, em tempos de sofrimento e de angústia, nós podemos sim, confiadamente, nos achegar ao trono da graça, a Cristo Jesus, porque Ele promete estar conosco, Ele promete ser o nosso refúgio, porque Ele nos conhece e porque Ele tem poder para nos salvar. Amém.